Vamos continuar então aqui com como fazer um fichamento e parte essencial do fichamento são as citações que você vai escolher para colocar no fichamento. Então, você vê aí o cabeçalho do fichamento, assunto, fonte e o texto que você vai produzir. Então, vamos passar aqui adiante. Quais os tipos de citação? Você pode escolher colocar uma citação direta, curta, direta, longa ou uma citação indireta. Bom, vamos falar da citação direta curta primeiro. A citação direta curta, ela é curta quando ela é até de três linhas. Bom, ela é de três linhas, então veja, se você está escrevendo lá no seu trabalho e você preencheu até três linhas, né, de três linhas menos, você pode manter então as três linhas e o uso de aspas é obrigatório. Veja, nunca você usa espaço simples num trabalho acadêmico. Sempre é de espaço de 1,5, né, entre linhas, ou espaço duplo. E sempre justificado. O que é justificado? Veja aqui, justificado é quando, vou pegar aqui uma caneta, quando nós temos um texto e aqui eu tenho retinho o texto. E aqui em cima, no editor de texto, você tem as linhas e você pode escolher o texto todo para a esquerda, o texto todo para a direita, o texto centralizado ou justificar, que é você deixa as margens dos dois lados retas, tá? E se você não deixar justificado, ele fica torto. Aqui não é o caso, porque eu aumentei a linha, inclusive tinha mais de 3 linhas, e aí eu parei o vídeo e arrumei. Mesmo assim, não ficou. Agora eu tenho um texto que está justificado e dentro das 3 linhas. Precisava mostrar para vocês corretamente. Então aqui ele está, a citação direta curta está dentro de aspas e com a marcação da página. Eu coloquei aqui caso você tenha uma citação longa, mas na verdade você não quer mostrar tudo aquilo. Então, ou você coloca apenas as 3 linhas, ou então você pode omitir. E como essa omissão ela é entre colchetes, não é entre parênteses. Então você omite, coloca 3 pontos, reticências para mostrar que houve a omissão, fecha o colchetes e fecha aspas. Ou simplesmente não teria essa omissão e fecha a citação curta. E aqui você coloca a página, um P minúsculo, ele não é caixa alta, não é um P maiúsculo, é caixa baixa, é um P minúsculo. Bom, observação, se for apenas uma página, na mesma página, é um P. Se por acaso você é de uma página para outra, né, como é curta, então não são várias páginas, mas pode ser que seja no finalzinho de uma página e começou outra página. Então seria PP, páginas 23-24. Não é PAG, PA G, PS, é PP.23-24. Muito bem. Citação direta longa. Por que citação direta? Porque você pega as palavras do autor, ipsis literis, exatamente como ele disse, copia do texto,
Coloca entre aspas, aspas querem dizer, essas palavras não são minhas, eu peguei tal e qual o autor disse. Isso aqui é citação direta. Longa, aqui, que ela tem mais de 3 linhas. Uso de aspas proibido. E recuo de margem de 4 centímetros. O tamanho da letra diminui. Então, se você tinha 12, você vai fazer 10. Se você tinha 14, que não é de praxe, não é usual, você coloca 12. Se você estava usando 11, talvez você coloque 9 ou 10, mas tem que dar para ver que está menor. E você usa espaço simples, então, como eu falei, você estava espaço duplo ou e-mail, fica simples. Então, veja, que recuo é esse? É o recuo da margem. Você recua 4 centímetros, tá? Ou mais. Você recua 4 centímetros, coloca a sua citação. Você deixa o texto como ele estava. Você não vai recuar para depois escrever, que não vai dar certo. Você não recua, você não faz isso manualmente. Você escreve toda a citação, daí você viu, puxa, essa citação deu mais de 3 linhas. Você continua escrevendo. Depois que você terminou, você ilumina todo o texto, vai lá em cima naquela setinha lá do editor de texto, lá na margem, e só ilumina a citação e puxa. Ele vai puxar todo, você vai lá no centímetro 4, recua 4 centímetros, ele vai puxar junto para você. Lá no final você coloca página 45 e se for... Não é recomendável, né? Você fazer uma citação mais de uma página que te exija colocar a página 45, 46. Mas também pode ocorrer de virar de uma página para outra e novamente você coloca PP 45, 46. A citação direta longa, como você mostrou que é uma citação por ter um recuo e não um recuo e ser uma letra menor, então não tem aspas. Aqui não tem aspas. E a citação indireta? Essa é a que a gente vai precisar prestar mais atenção. Por quê? Porque ela é uma paráfrase. Você está citando o autor, então, segundo Chris Anderson, a apresentação, o apresentador, ele precisa falar para a plateia de um modo claro. E você vai citar o autor, mas você não vai dar a sua opinião. Você não vai dizer, eu acho que o autor está correto, eu concordo com o autor. É um fichamento, a gente não quer saber se você concorda ou não com o autor. Você não vai dar a sua opinião, não é uma resenha crítica. Não vai dizer se o autor está certo ou se ele está errado, se ele é brilhante ou se ele não é brilhante. Não é a sua opinião. É dizer o que o autor disse indiretamente, por isso se chama citação indireta. Não há aspas, não há recuo, não se diminui a letra. Você faz uma citação indireta. Então, segundo o autor, segundo a professora, fazer uma citação indireta é parafrasear o autor, é fazer uma citação usando suas palavras, é resumir, papapá. Então você usa o que o autor disse, não é sua ideia, então é uma citação indireta, é uma paráfrase. E por que a citação? Porque depois você vai vai colocar também página tal. Então é uma citação, porque você não tirou aquilo da sua cabeça. Você tem como citar, está na página tal. Segundo o autor, capítulo 5, a vestimenta deve ser de tal maneira, página tal. Bom, vamos aqui às orientações gerais. Retomando,
Se você se refere a apenas uma página, P, caixa baixa. E se você se refere a várias páginas, 2Ps, caixa baixa. Não tem PS, PG, page, tudo bem? Não chame o autor pelo primeiro nome apenas. Ah, o Chris, o Isidoro, o, a Miriam, né, da Miriam Gold. Você pode chamar pelo sobrenome ou pelo nome completo. Mas é interessante como você vai ficar repetindo, porque se nós vamos fazer fichamento de um livro e é um autor, no caso ele é um curador, e ele vai se referir a outras pessoas, vocês vão se referir a outras pessoas, mas a gente obrigatoriamente vamos ter que falar muito sobre ele, e quando vocês forem fazer o TCC, vocês vão falar muito sobre determinado autor. Você pode usar elementos de coesão. Então, descubra mais sobre esse autor. O autor, o pesquisador, o professor, o doutor, o orador. Você pode usar elementos que substituam a palavra professor, autor, escritor. Muito bem. Revise o seu texto. Passe o seu texto no corretor ortográfico. Especialmente, preste atenção em palavras com dupla ortografia, como publico e público. Porque o corretor ortográfico, ele vai reconhecer, se você não acentuar público, ele não vai corrigir publico, porque existe eu publico um texto. E se você quiser escrever o público, é diferente, é bem diferente. E capítulo é uma coisa e capítulo é outra. Eu capitulo perante o inimigo. Então, é necessário ler, é necessário corrigir, é importante. E identifique-se, coloque o seu nome na capa e quando você for identificar o professor, certifique-se de que você sabe quem é o seu professor, de que você sabe a ortografia do nome do professor. É só uma curiosidade, né? Trivia. Uma vez eu já recebi várias coisas. Ortografia do nome errado, isso é bem leve, tranquilo. Mas assim, quando o aluno copia capas que lhe foram passadas, que é bom que se faça, porque daí você tem um modelinho correto, e aí ele esquece de mudar o nome do professor, aí vem com o nome, né, vem com o nome do professor de outra matéria, nome masculino. Então, tudo isso causa um momento de descontração quando a gente está corrigindo. Mas vamos imaginar um momento assim de TCC, às vezes um professor mais estressado não vai gostar, né? Então, essas orientações, espero que eu não esteja me esquecendo de coisas importantes, mas é claro, estarei à disposição para dúvidas e este foi mais uma aula gravada. Até a próxima.